Olá, paz do Senhor, tudo bem? Que bom que você está aí. Juntos vamos aprendendo com a palavra de Deus. Olha, esse é o nosso primeiro devocional dessa semana e eu quero começar lembrando a você que não basta apenas estar limpo, né? Quando você entregou a vida a Jesus, né? Ou melhor, quando você se rendeu aos cuidados do Senhor, né? Você acabou abrindo mão de algumas alianças que você havia feito, ou talvez você não fez, mas pelo fato de não estar sendo guiado por Deus, né? Dava ali a sua vida, acabava dando legalidade para que espíritos malignos acabassem guiando os seus pensamentos, acabassem guiando, né, as suas atitudes, coisas que você olha e fala assim, como eu tive coragem de fazer aquilo? Né? Eu explico, era porque você não estava sendo guiado por Deus, né? Mas a partir do momento que você abriu mão de viver por conta própria, a partir do momento que você abriu mão de viver segundo o que você achava, segundo o que você aprendeu, e você sabe que hoje você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com a vontade do Senhor para o ser humano, né? Então, quando você abriu mão de tudo aquilo, né? O Senhor ali passou a te guiar. Então você teve consciência de tudo que você precisava deixar, de tudo que você fez que muitas vezes você achava até que era certo, mas você viu que não era, né? E aqui fica algo para nós, né? Você foi limpo, né? Você foi limpo. Mas hoje eu quero lembrar você que não basta apenas estar limpo. É preciso que a sua vida esteja ocupada, né? E aqui eu faço essa pergunta. Você está ocupando a sua vida? Não é ocupando, fazendo um monte de coisa no dia, tendo a sua agenda lotada, sem tempo para você orar, sem tempo para você ler a palavra de Deus, sem tempo para você parar e se examinar, né? Parar e observar o caminho que você está seguindo. Não é esse tipo de ocupação que eu estou falando, não. Eu estou falando aqui que é como está escrito aqui em Mateus, no capítulo 12, 43. Diz assim, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Quando o espírito maligno ele sai do homem, quando ele perde o domínio do homem, ele sai por lugares áridos, procurando repouso, ou seja, procurando outras pessoas para poder guiar, né? Ele sai procurando. E aí, ó, o versículo 44 que diz, então diz, volta, e ele não acha, né? Ele vai dizer assim, eu voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Isso aqui chama muito a minha atenção, porque diz que a casa não está suja. A casa está varrida, está adornada, ou seja, arrumada, mas não tem ninguém ocupando aquele espaço. Assim é com a nossa vida espiritual. Muitas vezes você já limpou a sua casa espiritual, ou seja, já se arrependeu dos seus pecados, já deixou de cometer aqueles pecados, né? Você já deixou de desejar muitas coisas que você desejava, que você sabe que não estava de acordo com a vontade de Deus, né? Você mudou aí a sua maneira de viver. A casa está arrumada. Aí você se limpou espiritualmente falando. Como é que você se limpa espiritualmente falando? Pedindo perdão, se arrependendo, buscando o conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus ela nos lava, né? Ela nos lava. Você tem aí o perdão verdadeiro, né? Você é justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, tudo que era sacrifício que você precisava fazer, você não precisa mais. Qual era o sacrifício que você muitas vezes fazia, né? Se esforçava muito para algo ali que você sabe que não precisa mais, porque o Senhor Jesus
Ele fez aquilo, ele já garantiu o seu perdão através do sacrifício maior que foi se entregando por você, né? E aí eu paro e vejo, essa pessoa está limpa, está arrumada. Mas a questão é, você está enchendo a sua vida do Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito que saiu, um dia volta para olhar como está a casa. Um dia é como a Bíblia diz, ó, o diabo ele anda em derredor. Ele anda em derredor, não é o seu redor. Não tem, deixa eu ver se eu consigo te explicar aqui. Por exemplo, vamos dizer que você é essa caneta, eu sou essa caneta. Vamos dizer que aqui ao redor tem uma proteção, né? E depois dessa proteção tem o espírito maligno que rodeia ali, observando, né, para ver como é que está a sua vida. Se você está cheia, se você está cheio, se sua vida está sendo ocupada, né? Ou se você está vazia. Se tem uma brecha para ele passar por essa proteção que está aqui ao redor, né? E se ele acha uma brecha, ele não perde a oportunidade, ele entra e ocupa o lugar em que ele um dia esteve. Aí eu venho te fazer uma pergunta. Você já parou para observar que tem coisas que você não fazia desde quando você aceitou Jesus e que hoje você está sentindo vontade de fazer? É porque o espírito maligno está querendo voltar. Você já parou para observar que tem coisas que você condenava, porque a palavra de Deus condena. E hoje você está dizendo assim, não é bem assim. Ah, isso é religiosidade. É o espírito maligno querendo voltar, né? Olha que coisa interessante. O Senhor, ele não fala nada à toa. Você precisa deixar a sua casa espiritual, né? No caso, o seu espírito, a sua vida, precisa estar limpa, precisa estar adornada, arrumada, mas também precisa estar cheia. Você está se enchendo de quê? Ou melhor, com quê? Né? Tem gente que está se enchendo de fofoca. Tem gente que está se enchendo de ira. Tem gente que está se enchendo de inveja. Tem gente que está se enchendo com mentiras. Tem gente que está se enchendo de tudo o que destrói. E aí eu vou, mais uma vez usando aqui o exemplo. Isso que você está fazendo, você está abrindo brechas. Mas o Senhor está vindo hoje aqui, eu vou dizer assim, como um socorro. Para abrir os olhos espirituais e te fazer enxergar. Né? Te fazer enxergar. Que você precisa fechar as brechas. Né? Olha que coisa interessante. Aquele espírito, ele volta e se encontrar a casa vazia, ele entra. Só que tem um detalhe aqui, ele não entra sozinho. Coisa séria, né? Ele não entra só. Ele quer fazer um estrago maior do que o que ele tinha feito antes. Aí eu pergunto, você vai deixar? Se tem algo que você precisa consertar com Deus, conserte logo. Conserte agora. Coloque os pontos nos is, né? Conserte agora. Para que o espírito maligno não volte e destrua a sua vida. E destrua tudo que você conquistou até agora. Depois que você realmente está servindo a Deus. Olha, deixa de besteira. Tem pessoas que estão jogando fora a sua intimidade com Deus por causa de besteira. Por causa de coisas que você olha assim, hoje, você acha que é tudo na vida. Mas os anos vão passando e você olha para trás e pensa naquilo e fala assim, meu Deus, eu achava que aquilo era o máximo. Eu achava que aquilo era a melhor coisa do mundo. Mas não era, era bobagem.
era importante só naquele momento, né? Não acontece isso muito na adolescência? Acontece, aquela pessoa, ela tem ali aquele amigo, né? Vamos dizer assim, tem aquele colega muito próximo, aí os pais falam assim, essa amizade não é pra você. Essa amizade não é pra você. E aí você fala, não, é meu melhor amigo, minha melhor amiga. Aí os anos passam, você vai seguindo sua vida, aquele amigo vai seguindo a vida dele. Você olha pra trás e fala assim, não era tudo o que eu pensava. Não significava tudo o que eu achava que significava pra mim. Os meus pais estavam certos. Ou tal pessoa que abriu os meus olhos ali estava certo. E eu lutei a vida toda para dizer que aquilo ali era o certo, era o melhor, que aquela amizade era a melhor do mundo, né? Acontece muito hoje também em várias outras áreas da nossa vida, né? Cuidado para você não estar jogando fora o seu presente mais precioso, que é a sua salvação, por causa de bobagem. Por causa de bobagem, né? Isso aqui é algo muito sério. Olha o que o Senhor está falando conosco no início dessa semana. Que essa semana você fique mais sensível e observe, para que você não abra espaço para que o inimigo volte a agir na sua vida ou guiar alguma área da sua vida, né? Fique ligado. Aí no versículo 45 diz assim, ó. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha que coisa triste. Os atos da pessoa que o espírito maligno volta e encontra espaço para agir, né? Aquele espírito maligno que já tinha saído, já tinha sido expulso, encontra espaço para agir. Os atos dessa pessoa são piores do que no início. Ela mergulha na lama com vontade. Olha que coisa séria. Não permita, não dê essa honra a Satanás. Não dê esse gostinho ao diabo, não. Se levante hoje em nome de Jesus, né? Se levante para a glória de Deus. Deixa eu terminar aqui dizendo o que eu iniciei. Não adianta a casa estar limpa, não adianta a casa estar arrumada se ela estiver desocupada. Não adianta. Você precisa encher do Espírito Santo de Deus a sua vida. Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Você precisa se encher da palavra do Senhor, que traz a realidade, que te confronta, mas é para o seu bem. Você precisa fazer isso hoje. Eu até te convido hoje a você fazer, sabe o quê? Tira um tempo. Tira um tempo. Deus vai te dar a direção para você parar tudo e você refletir, né? Quais têm sido os seus passos, né? Como você está caminhando na presença de Deus? Muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas porque estão conquistando tudo aqui nesse mundo. Elas conquistam tudo, mas elas estão perdendo a salvação. Porque elas estão deixando de dar a devida atenção à sua salvação. Que essa semana você tenha algo em seu coração. Conquiste tudo que está ao seu alcance para conquistar. Mas não perca o principal, que é a sua salvação. Né? É uma mensagem um pouco dura, mas é necessária. Eu digo que Deus não fala nada à toa, né? Deus não fala nada à toa. Se atente ao cuidado do Senhor para a sua vida nesse dia. Deus está cuidando de você, né? O espírito maligno que um dia saiu, ele deseja voltar na vida de todas as pessoas. Eles não querem perder. Mas eu quero lhe dizer, né, que o seu posicionamento
pode impedir dele voltar e pode fazer com que você, né, esteja de pé, né, como você tem que estar, na posição que você tem que estar, espiritualmente falando.